Num determinado campeonato de ping-pong com 16 participantes, onde todas as partidas são eliminatórias, no final do campeonato, o campeão terá jogado A. 3 vezes, B. 4 vezes, C. 15 vezes, D. 16 vezes. Resposta: B. 4 vezes. Para determinar quantas partidas o campeão terá jogado em um campeonato de ping-pong com 16 participantes, onde todas as partidas são eliminatórias, precisamos entender como o torneio se desenrola. Em um torneio de eliminação simples como este, metade dos participantes é eliminada após cada rodada. Portanto, para um torneio com 16 participantes, a quantidade de jogos necessários até que reste apenas um jogador, o campeão, pode ser encontrada ao se dividir o número de participantes pela metade repetidamente até que se chegue a 1. Começando com 16 participantes, a cada rodada metade é eliminada. Rodada 1, 16 participantes. Rodada 2, 8 participantes. Rodada 3, 4 participantes. Rodada 4, 2 participantes. Final, rodada 5, 1 participante. Campeão. Portanto, o campeão jogará 4 vezes até chegar à final. 2. Segundo o Estatuto do Servidor, a posse em cargo público municipal dar-se-á a quem, além de outras prescrições legais, atender o seguinte requisito: a. Aprovação em concurso público e nacionalidade exclusivamente brasileira. b. Gozo dos direitos políticos e aquitação com as obrigações militares e trabalhistas. c. Idade mínima de 18 anos e nível de escolaridade ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo. d. Aptidão física e mental e boa fama. Resposta: C. Idade mínima de 18 anos e nível de escolaridade ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo. 3. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo é exercido pelos a. Vereadores, b. Prefeito, c. Prefeito e Presidente da Câmara de Vereadores, d. Presidente da Câmara de Vereadores. Resposta: B. Prefeito. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito. 4. Durante todo o século XIX e início do século XX, especialmente no trajeto da cidade de Goiás, capital, até o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o principal meio de transporte utilizado eram a. O trem, b. O gado, c. Os muares, d. As embarcações. Resposta: C. Os muares. Durante o século XIX e o início do século XX, especialmente em regiões onde as estradas eram precárias, como no trajeto da cidade de Goiás até o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o principal meio de transporte utilizado era os muares, mulas e burros. Dom Quixote, há aproximadamente 400 anos, na aldeia de La Mancha, na Espanha, vivia um fidalgo de poucas posses materiais, mas muitos livros, e que adorava experimentar os desafios da vida e cujo passatempo era ler contos e mais contos de cavalaria. Era este nobre senhor alto, magro, de 50 e poucos anos, queixo pontiagudo, cabelo grisalho desgrenhado e certo ar de loucura no olhar. De sobrenome Quixada ou Quezada, embora não rico, era muito conhecido pelos lavradores e tinha fala de boa pessoa entre os moradores da comunidade em que vivia. 5. O trecho acima possui uma sequência narrativa, no entanto, também se caracteriza como a. Argumentativo, b. Expositivo, c. Descritivo, d. Injuntivo. Resposta: c. Descritivo. O trecho fornecido descreve características físicas e comportamentais do personagem principal, Dom Quixote, e apresenta um contexto geral de sua vida na aldeia de La Mancha. Essa caracterização detalhada do personagem e do ambiente em que ele vive sugere que o trecho é predominantemente descritivo. 6. Considerando o trecho de Dom Quixote apresentado, marque a alternativa correta. A. O trecho apresenta o personagem principal da história e descreve suas principais características físicas e intelectuais. B. O trecho apresenta o personagem principal da história e narra suas aventuras. C. O trecho narra e descreve os lugares por onde o personagem principal passou. D. O trecho narra os hábitos dos cidadãos na aldeia de La Mancha, na Espanha. Resposta: A.
O trecho apresenta o personagem principal da história e descreve suas principais características físicas e intelectuais. A descrição do personagem principal, suas características físicas e sua vida na aldeia de La Mancha indicam que o trecho apresenta principalmente o personagem e suas características. 7. Era este nobre senhor alto, magro, de 50 e poucos anos, queixo pontiagudo, cabelo grisalho, desgrenhado e certo ar de loucura no olhar. As palavras destacadas pertencem a qual classe de palavras? A. Artigos. B. Adjetivos. C. Pronomes. D. Substantivos. Resposta: B. Adjetivos. As palavras destacadas no trecho são todos adjetivos. Os adjetivos são palavras que modificam ou caracterizam substantivos, fornecendo mais informações sobre suas qualidades ou características. 8. No fragmento há aproximadamente 400 anos, na aldeia de La Mancha, na Espanha, vivia um fidalgo de poucas posses materiais. Os termos destacados nas orações são, respectivamente, a. Predicado e sujeito. B. Aposto e predicado. C. Vocativo e adjunto adnominal. D. Adjunto adverbial e núcleo do sujeito. Resposta: D. Adjunto adverbial e núcleo do sujeito. Os termos destacados nas orações são, aproximadamente, adjunto adverbial, pois indica uma circunstância de tempo, fidalgo, núcleo do sujeito, pois indica quem realiza a ação de viver na aldeia de La Mancha. 9. Considerando as figuras de linguagem, marque a alternativa em que há uma metáfora. A. A vida é um foguete, quase não se vê passando. B. A vida é como um foguete, quase não se vê passando. C. Quase morremos de susto quando vimos o prédio pegando fogo. D. O prédio era tão seguro que o alarme de incêndio nem tocou durante o acidente. Resposta: A. A vida é um foguete, quase não se vê passando. Esta frase apresenta uma metáfora, pois compara a vida a um foguete, sugerindo uma ideia de rapidez ou efemeridade. Uma metáfora é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a um termo uma característica ou ação que não lhe é literalmente atribuída, mas que cria uma relação de semelhança entre dois elementos. 10. De acordo com as regras de concordância verbal, marque a alternativa em que apresenta a forma correta. A. Eu li no jornal que não haverá um carnaval no próximo ano. B. Eu li no jornal que não houve festas de carnaval no ano passado. C. Eu li no jornal que não haverão festas de carnaval no próximo ano. D. Eu li no jornal que não houveram nenhuma festa de carnaval no ano passado. Resposta: B. Eu li no jornal que não houve festas de carnaval no ano passado. Houve é uma forma do verbo haver utilizada de maneira impessoal, especialmente para indicar a ocorrência de algum evento ou fato sem especificar o sujeito. 11. A macaxeira é um alimento conhecido também como mandioca ou aipim em diferentes estados brasileiros. Essa variação linguística se caracteriza como a. Variação cultural. B. Variação regional. C. Variação histórica. D. Variação da situação de comunicação. Resposta: B. Variação regional. A variação regional na linguística refere-se às diferenças no uso da língua que são associadas a diferentes regiões geográficas. Essas variações podem ocorrer devido a diversos fatores, como influências históricas, culturais, sociais e até mesmo climáticas. Regina Anastácia. O meu nome é Regina Anastácia. Assim que ouvi essas primeiras palavras de Anastácia e contemplei o seu porte tão altivo, fui tomada por uma enorme emoção. 12. Considerando a coesão textual, o elemento a assim faz referência ao porte altivo da personagem Regina Anastácia. B. Seu faz referência às palavras da personagem Regina Anastácia. C. Essas é usado para retomar a fala da personagem Regina Anastácia. D. E é usado para criar sentido de oposição entre as orações. Resposta: C. Essas é usado para retomar a fala da personagem Regina Anastácia. Quando a narradora menciona assim que ouvi essas primeiras palavras de Anastácia, o termo essas está retomando especificamente as palavras que Regina Anastácia acabou de proferir. 13.
No trecho ela ficou muito triste quando soube da morte do avô. Não pude nem me despedir. A presença do travessão indica a. Uso do discurso direto. b. Uso do discurso indireto. c. Interrupção indevida na narração. d. Pontuação que exprime um pensamento do autor. Resposta: a. Uso do discurso direto. No trecho fornecido, a presença do travessão indica o uso do discurso direto. O travessão é comumente utilizado para introduzir falas de personagens em um texto, representando diretamente as palavras que foram pronunciadas. 14. De acordo com as características de formação das palavras, pode-se dizer que a palavra desalmada é formada por a. Derivação sufixal. b. Derivação prefixal. c. Derivação imprópria. d. Derivação parassintética. Resposta: d. Derivação parassintética. A palavra desalmada é formada pelo acréscimo simultâneo de um prefixo, de, e de um sufixo, ada, à palavra alma. Nesse processo de formação, tanto o prefixo quanto o sufixo são necessários para a construção da palavra, pois se retirarmos qualquer um deles, o significado da palavra é alterado. 15. Márcia resolveu 8 listas de exercícios e obteve a seguinte pontuação. Com base nas informações do quadro, podemos afirmar que, em relação às notas, a média aritmética, a mediana e a moda são respectivamente a. 7, 7 e 6. b. 8,4, 8 e 8. c. 7, 9 e 6. d. 9, 8 e 9. Resposta: a. 7, 7 e 6. Para encontrar a média aritmética, a mediana e a moda das notas obtidas por Márcia, vamos seguir os seguintes passos. Média aritmética: somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas. Mediana: ordenar as notas em ordem crescente e encontrar o valor do meio. Se o número de observações for ímpar, a mediana é o valor no meio da sequência ordenada. Se for par, a mediana é a média dos dois valores do meio. Moda: identificar o valor que mais se repete nas notas. Vamos calcular. 1. Média aritmética. 9846968 dividido por 8 é igual a 56 dividido por 8 é igual a 7. 2. Mediana. Primeiro, vamos ordenar as notas. 4, 6, 6, 6, 8, 8, 9, 9. Como o número de observações é 8, par, a mediana será a média dos valores do meio. Mediana igual a 6. 8 dividido por 2 é igual a 14 por 2 é igual a 7. 3. Moda. A nota que mais se repete é 6. 16. O círculo a seguir está dividido em 3 setores. Observe, nessa situação, a fração que corresponde ao setor marcado com um x é igual a 5 por 12. b. 7 por 12. c. 8 por 12. d. 11 por 12. Resposta: a. 5 por 12. Para resolver essa questão, vamos primeiro encontrar o denominador comum para as frações 1/3 e 1/4. O denominador comum mínimo para 3 e 4 é 12, portanto, temos 1/3 igual a 4 por 12, multiplicamos o numerador e o denominador por 4, 1/4 igual a 3 por 12, multiplicamos o numerador e o denominador por 3, agora, sabendo que a soma dos setores em um círculo completo é igual a 1, podemos determinar o valor de x. x 4 por 12 3 por 12 é igual a 1. Para facilitar, podemos somar as frações primeiro. X, 4 por 12 3 por 12, igual a 1. X 7 por 12 é igual a 1. Agora, isolamos x. X igual a 1 menos 7 por 12, x igual a 12 por 12. Menos 7 por 12, x igual a 5 por 12. 17. Sabendo que o salário de Marcos equivale a 80% do salário de Vanessa e que a diferença entre os dois salários é de R$ 500, então podemos concluir que o salário de Marcos é igual a R$ 2.500, b. R$ 2.300, c. R$ 2.100, d. R$ 2.000. Resposta: d. R$ 2.000. Vamos chamar o salário de Marcos de M e o salário de Vanessa de W. Sabemos que o salário de Marcos equivale a 80% do salário de Vanessa, o que pode ser representado pela equação M igual a 0,80 vezes W,
Também sabemos que a diferença entre os dois salários é de R$ 500, o que pode ser representado pela equação W menos M igual a 500. Agora podemos resolver esse sistema de equações para encontrar o valor de M. Substituindo a primeira equação na segunda, W menos 0,80 vezes W igual a 500, 0,20 vezes W igual a 500, W igual a 500 por 0,20, W igual a 2.500. Agora que encontramos o valor de W, podemos encontrar o valor de M usando a primeira equação, M igual a 0,80 vezes 2.500, M igual a 2.000. 18. Uma empresa possui atualmente um quadro de funcionários formado com efetivos e contratos temporários, totalizando 5.100 funcionários. Sabendo que a relação entre efetivos e contratos temporários é de 7:3, então a quantidade de funcionários efetivos e contratos temporários é, respectivamente, igual a 3.570 funcionários efetivos e 1.530 funcionários temporários, b. 3.780 funcionários efetivos e 320 funcionários temporários, c. 3.830 funcionários efetivos e 1.270 funcionários temporários, d. 3.199 funcionários efetivos e 1.901 funcionários temporários. Resposta: A. 3.570 funcionários efetivos e 1.530 funcionários temporários. Para resolver esse problema, vamos usar proporções. Se a relação entre os funcionários efetivos e temporários é de 7:3, isso significa que, para cada grupo de 7 funcionários efetivos, há 3 funcionários temporários. Vamos chamar o número de funcionários efetivos de 7x e o número de funcionários temporários de 3x, onde x é um fator de proporção. Sabemos que a soma dos funcionários efetivos e temporários é igual a 5.100. Então, temos a equação 7x 3x igual a 5.100, simplificando, 10x igual a 5.100, dividindo ambos os lados por 10, x igual a 5.100 por 10 é igual a 510, agora que encontramos o valor de x. Podemos calcular o número de funcionários efetivos e temporários. Funcionários efetivos, 7x igual a 7 vezes 510 é igual a 3.570. Funcionários temporários, 3x igual a 3 vezes 510 é igual a 1.530. 19. Em uma sala de aula com 15 alunos, deseja-se formar grupos para execução de um trabalho. Sabendo que cada grupo deve conter 0,4 alunos, nessas condições o número de possibilidades diferentes para a formação dos grupos é igual a 1.365 possibilidades, b. 1.500 possibilidades, c. 1.535 possibilidades, d. 1.659 possibilidades. Resposta: A. 1.365 possibilidades. Para calcular o número de possibilidades diferentes para a formação dos grupos, podemos usar a combinação de 15 alunos tomados 4:4, também conhecido como 15 escolha 4. A fórmula para a combinação é dada por c vezes n e k igual n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial, onde n é um número total de alunos, 15 neste caso, ponto, k é o número de alunos por grupo, 4 neste caso, ponto. N fatorial representa o fatorial de n. Substituindo na fórmula, temos c, 15, 4, igual a 15 fatorial dividido por 4 fatorial, 15 menos 4, fatorial. C, 15, 4, igual a 15 fatorial dividido por 4 fatorial 11 fatorial. C, 15, 4, igual a 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. C, 15, 4, igual a 1,365. 20. Em um conselho regional, o presidente é eleito a cada 4 anos, o secretário a cada 3 anos e o coordenador geral a cada 2 anos. Se em 2020 houve eleições para os 3 cargos, simultaneamente, das opções abaixo, em que ano isso ocorrerá novamente? A. 2028. B. 2030. C. 2032. D. 2034. Resposta: C. 2032. Para encontrar o próximo ano em que haverá eleições para os 3 cargos simultaneamente, precisamos encontrar o próximo ano em que os períodos de eleição para cada cargo coincidirão novamente.
Podemos fazer isso encontrando o mínimo múltiplo comum, MMC, dos períodos de eleição para cada cargo. Os períodos de eleição são: presidente, 4 anos, secretário, 3 anos, coordenador geral, 2 anos. O MMC de 4, 3 e 2 é 12. Isso significa que o próximo ano em que haverá eleições simultâneas para os 3 cargos será em um múltiplo de 12 após 2020. Os múltiplos de 12 após 2020 são 2020, 2032, 2044, etc.